peregrino amor de Jesus a brilhar nos quatro cantos do mundo. Quero refletir em meu caminhar tua voz serena, teu eterno amar. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso curso Estudo da Mediunidade. Continuando no programa 2, módulo 1, que fala sobre a prática mediúnica na casa espírita. Hoje nós vamos falar do último tema deste módulo, que é o tema 7, e se refere ao animismo na prática mediúnica. Tá ok? Todos nós sabemos que a codificação espírita nos coloca que existem dois tipos de fenômenos mediúnicos. Os anímicos, né? Ou seja, de emancipação da alma, que nós já vimos em aulas anteriores, né? No programa 1, e os mediúnicos. Tá? Hoje nós não vamos falar dos mediúnicos, porque já foi aula dada, não é mesmo? É só voltar alguns vídeos atrás ou aí na apostila. Nós vamos falar hoje especificamente dos fenômenos anímicos. Vamos lembrar que assim como os espíritos se manifestam através do médium, não é? Através da ligação fluídica, o próprio espírito do médium, ele também pode se manifestar por si mesmo, por vontade própria, tá bom? Para que isso aconteça, ele desdobra, ele desprende, ou isto é, ele se afasta do corpo do médium encarnado momentaneamente, tá ok? E isso permite que ele passe a ter conhecimento da realidade do mundo espiritual, conforme o seu entendimento. Então, o que ele vai ver no mundo espiritual vai ser, digamos, traduzido por ele conforme o cabedal de conhecimento que ele tenha, né? De estudo e de conhecimento de vida. Uma vez emancipado ou desdobrado o espírito, né? Então ele também pode se comunicar com outros espíritos, tanto encarnados como desencarnados. Então esse desdobramento ou essa emancipação da alma, ela pode ser mais ou menos duradoura. Ela pode durar mais ou menos tempo, tá? Em algumas situações, não há a comunicação do espírito encarnado ou desencarnado. O que está acontecendo ali é que o próprio médium está transmitindo as suas interpretações pessoais, buscada também nos seus arquivos de memória, detalhando algumas coisas, as lembranças ou fatos dessa atual reencarnação, né? Ou de reencarnação pretérita. Então, seria o quê? O médium está dando passividade para ele mesmo, o espírito dele mesmo, que pode estar relatando fatos dessa encarnação como de encarnações passadas. Tá? Em virtude disso, a gente nunca pode afirmar 100%, né, que uma comunicação, né, procede única e exclusivamente do espírito comunicante ou da própria alma do médium. Para que nós possamos distinguir se é a alma do médium, né, se é o médium que está dando passividade para ele mesmo, ou se é um espírito, Kardec nos dá uma receita simples. Estudarmos, não é? Estudarmos o espiritismo. A partir desse estudo, a gente adquire conhecimento para observar a natureza e a linguagem das comunicações. Aí nós, através da natureza e da linguagem, a gente pode ter o caminho para entender se aquele palavreado pertence ao próprio médium, se ele tem o costume de usar aquela linguagem, ou se ele tem aquele conhecimento, não é? Ou do irmão desencarnado, tá bom? Durante a emancipação da alma, ocorrem dois fenômenos, né? Um é o sonambulismo e o outro é o êxtase. Ambos já foram também temas de aulas anteriores. Porém, nós vamos dar ênfase exclusivamente no sonambulismo. O sonambulismo, como nós vimos em aulas anteriores,
ele pode ser provocado tanto por uma ação magnética, não é? Então, nós já vimos quando a pessoa está magnetizando outra, né? E é muito comum em shows de televisão, não é? Ou então, na reunião mediúnica, ele se manifesta, esse sonambulismo, de forma natural ou espontânea, tá? Ele é um estado, nesse estado de sonambulismo, a alma ela está mais independente, mais livre do corpo do que no sonho, pois o sonho é tido como um estado de sonambulismo imperfeito, tá bom? O sonambulismo, nós temos que lembrar que ele é um fenômeno anímico-mediúnico. Por que anímico-mediúnico? Porque no anímico, não é? O médium, ele transmite o seu próprio pensamento. Então, é dele, da alma dele, né? Animismo vem de ânima, que é alma, tá? E no mediúnico, ele está transmitindo o pensamento de outros espíritos, não é? Como aquelas coisas, como eu falei, que estão fora, né, do seu conhecimento. Esses exemplos estão vastamente detalhados nas obras de André Luiz, como no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulos 3, 8 e 11, no livro Missionários da Luz, no capítulo 16, e no livro Mecanismos da Mediunidade, nos capítulos 21 e 23. Tá? Está aí na tela a capinha dos livros, para vocês verem. Toda manifestação mediúnica, ela tem um teor anímico do médium. Pois o médium ele não é uma máquina de recepção, ele não é que nem um telégrafo, né? Que o que vem, ele transmite do mesmo jeito. Não. O médium ele é um intérprete do pensamento do espírito que está se comunicando. Tá? Então, ele dá toda uma roupagem própria a essa mensagem conforme a personalidade dele. Não é mesmo? Então, por isso que muitas vezes as pessoas, quando psicografam, a pessoa fala, mas essa psicografia não é de quem está dizendo ser. É porque o médium ali está interferindo na mensagem e colocando palavras do seu conhecimento. E isso explica porque também algumas mensagens, diversas mensagens de espíritos diversos, né, de vários espíritos, de espíritos variados, elas são parecidas. Porque se for pelo mesmo médium, ele está colocando ali o seu conhecimento, né, o seu cabedal de vida, a sua história de vida também. Então, fica bem claro com isso que o médium exerce influência sobre as comunicações que são recebidas dos espíritos. Essa influência ela pode ser tanto necessária e benéfica, não é? Depende do motivo. Quando a gente está atendendo irmãos perseguidores, não é? Essa interferência do médium se faz necessária de modo firme e fraternal. Com que motivação? Para que a reunião não seja desestruturada, não é? E que a sintonia e a harmonia seja mantida. A harmonia e a sintonia sejam mantidas entre os seus membros. Tá? Então, o médium, no primeiro contato ali, ele está buscando nessa parte anímica dele, já vai conversando com o irmão, não é? Para que ele se tranquilize, né? E entre na sintonia da reunião. Não existe nenhum médium totalmente passivo. As pessoas falam, mas eu sou médium mecânico, não é? Eu não lembro de nada. Deus, hoje eu acordei querendo lhe dizer o quanto eu mudei e só você pra me fazer feliz. O médium, de alguma forma, ele mistura as suas ideias com o do espírito comunicante. Mesmo quando o médium é um médium mecânico, que ele diz que não lembra de nada, o espírito dele, por estar desdobrado, ele está, de qualquer modo, sendo
o orientador do corpo dele. Não é? Porque está ligado, né? Cordão, lembre-se do cordão prateado. Então, o espírito do médium, ele está no comando. Se o irmão que está ali se comunicando for falar um palavrão, for cometer algum ato que não é da índole do médium, o espírito do médium certamente interferirá na comunicação. Então, não é, como diz a apostila, de modo algum, não é totalmente inconsciente ou mecânico. Tá bom? Vamos lembrar que algumas manifestações anímicas, elas podem ocorrer em virtude de processos obsessivos. Tá? Então, a alma do médium, ela busca nas lembranças dela, nas lembranças de vidas passadas, né, do seu inconsciente, e essas lembranças são projetadas no consciente. Então, ela fica no estado de transe sonambúlico. E ela fala e está agindo ali como se ela estivesse sendo subjugada, né, por um obsessor. Mas não, são lembranças terríveis, não é? De vidas passadas, de atos cometidos, de atos insanos, e que agora ela ainda está presa a este passado e está ali parecendo que é outra pessoa, mas é ela mesma que está trazendo ali a sua comunicação. Em virtude disso, tudo que eu estou falando, vamos lembrar que, então, a prática mediúnica, ela exige muitos cuidados. Por isso que nós temos que fazer os cursos. Apesar que às vezes a pessoa fala, mas são 2 anos de curso, não é 1 ano e meio, não importa. O importante é você fazer o curso, ter o conhecimento, tá? Porque, além do curso, além do conhecimento, a prática mediúnica, ela pede dos membros do grupo, né, a fraternidade. Então, tem que ter estudo e fraternidade. Com isso, a gente, o grupo, aliás, né, ele tira dos médiuns esse medo do animismo, tá? Porque para muitos irmãos ainda equivocados, pelo fato de não estudarem, eles acreditam que o animismo eles acreditam que o animismo é uma mistificação, tanto consciente como inconsciente. Não. Quando é consciente, ela pode ser até uma mistificação. Mas o animismo, ele está ali, o irmão, dando vazão à sua própria alma. Nós vemos a mistificação como algo deliberado, não é? Onde a pessoa tem consciência, está ali pretendendo ser o que não é. E André Luiz nos diz o seguinte: muitos companheiros vêm convertendo a teoria animista num travão injustificável a lhes congelar preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno. Corrobora aqui, André Luiz, com o que eu falei. Inconscientemente, né, mesmo que seja o animismo, não é a mistificação. Tá? Lembrando sempre, o estudo ele nos orienta para o bom entendimento no trato com esse assunto. E nos traz atenção apenas para o seguinte fato, que o animismo ele não deve ultrapassar, não é, o limite do aceitável por uma reunião. E se ele ultrapassar esse limite, devemos orientar e entender que até o tempo em que o médium eduque a sua faculdade, ele deve ser tratado com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. É também um espírito imortal, solicitando-nos concurso e entendimento para que se lhe restabeleça a harmonia. Novamente, André Luiz. Lembro, por fim, que o animismo, não é? A manifestação anímica, para alguns irmãos, né, espíritas que nos têm orientado, eles dizem que serve como uma limpeza do vaso, para que o irmão possa, posteriormente,
trabalhar a sua mediunidade em favor dele mesmo e dos irmãos mais necessitados. Agradeço a todos mais uma vez a atenção. Fiquem todos com Deus. E lembremos, sem caridade não há salvação.